Graça e paz, irmãos. Maravilhoso estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero dar continuidade a essa série, onde eu venho falando o porquê eu saí da denominação Maranata. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada. Eu falo um pouco sobre a minha história, de como eu passei por várias igrejas e que ao caminhar naquela instituição, eu comecei a perceber alguns desvios, mesmo sem ter muito conhecimento das Escrituras. E eu quero falar uma coisa para os irmãos que é extremamente importante. Chega uma hora nas nossas vidas que a gente não quer mais obedecer ao homem ou a tradições. A gente quer viver pela palavra de Deus, porque a gente acha que a palavra de Deus ela é mais do que suficiente para guiar nossas vidas. A gente não precisa de nenhuma adição, como por exemplo consulta à palavra, como por exemplo presbitério, como por exemplo usos e costumes, como só pode deixar o bigode e não deixar a barba. Todas essas coisas são humanas e não têm validade para Deus. Então chega uma hora que a gente não quer mais isso. Eu entendo os irmãos que ainda estão ali. Amém. Está servindo a Deus, amém. Mas para mim já não deu mais. E um desses motivos, porque eu saí da igreja e eu deixei vários tópicos ali, foi o presbitério. Por quê? Porque eu não consigo achar a ideia de presbitério como a gente vê na Maranata, não só na Maranata, mas como muitas outras denominações, na palavra de Deus. Simplesmente não tem. No Novo Testamento você busca, isso você não encontra. É uma das coisas que eu falo também quando os mormons vêm aqui, eu converso com eles, eu tento explicar a eles a palavra de Deus, que eles têm um profeta na igreja deles. E a Bíblia de Deus, a palavra de Deus não dá nenhuma base para ter um profeta que vai guiar a igreja. Isso soa muito como uma coisa do Antigo Testamento, né, onde as pessoas precisavam de Moisés para ouvir aquilo que vinha de Deus. Mas então hoje eu quero falar sobre presbitério. Eu quero começar sobre a palavra original. A gente sabe que a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento, na sua grande maior parte, ela foi escrita no hebreu e o Novo Testamento no grego. E essa palavra presbitério, na Bíblia, ela aparece 3 vezes. Essa palavra presbitério, no grego, é presbyterion. Presbyterion é uma palavra que é derivada de outra palavra grega, presbyteros, que significa ancião, né? Que é a nossa palavra presbítero, que significa ancião, e essa palavra ela aparece só 3 vezes no Novo Testamento. E a gente vai ver cada uma dessas vezes que ela aparece e se ela tem alguma conexão com esse presbitério que a gente vê nos nossos dias. Quando eu falo presbitério dos nossos dias, ou presbitério da Maranata, eu quero dizer um governo global da igreja, debaixo de uma autoridade de um homem. Até onde eu busquei no Novo Testamento, não encontrei nada nem parecido com isso. Ali em Atos 2 já começa. O Espírito ele foi derramado sobre 120 pessoas, não só sobre um homem, para esse homem guiar o povo como se ele fosse Moisés. Isso é uma ideia do Antigo Testamento e também tem uma origem no catolicismo. Mas vamos lá, nas 3 passagens que ela aparece, essa palavra aparece no Novo Testamento. Primeiro ela aparece em Lucas 22:66, depois ela aparece em Atos 22:5 e depois ela aparece em Timóteo 4:14. As 2 primeiras palavras não vamos focar muito porque ela fala de anciãos, né? Os anciãos do povo, ou o conselho dos anciãos. Essa palavra presbitério nesse sentido ela está relacionada a judeus. Em Lucas 22:66 fala que esses homens, esses anciãos, eram parte de um grupo que levava Jesus para ser julgado, já para ser julgado para a morte. Se você ler lá em Lucas 22:66, você vai ver isso. E eu encorajo você a ver. Não simplesmente acredite no que eu falo. Veja se está escrito na palavra de Deus. Já em Atos 22:5, se você voltar um pouquinho e ver o contexto, Paulo estava ali sendo levado preso, tinha sido expulso do templo, estava sendo perseguido ali, os judeus estavam tentando matar ele.
E ali, antes de entrar na fortaleza, onde ele iria ficar preso, ele pede para falar ao povo e ele começa a falar ao povo, contar o testemunho dele. E ele fala que esses anciãos, né, esse conselho de anciãos, ele era testemunho de Paulo, como Paulo perseguia a igreja. Mas depois ele continua dizendo da experiência que ele teve com o Senhor. Então, nessas duas palavras, Lucas 22:66 e Atos 22:5, está falando de presbitério, mas no sentido de Israel, os israelitas, os anciãos, esse conselho de anciãos. Agora, na palavra que nós vamos ver agora, 1 Timóteo 4:14, aí já é diferente. Aí ele já está falando de um grupo de irmãos, um grupo de anciãos ou um grupo de presbíteros. A palavra presbíteros significa anciãos, né? Ela está já relacionada a esse grupo de líderes da igreja local. E aí, se você abrir comigo em 1 Timóteo 4,14, a palavra diz assim: não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Então, o dom de Timóteo foi dado a ele por profecia, e a gente sabe, né, pela leitura das Escrituras, que todas as vezes que ali os líderes eram eleitos pelo povo, os irmãos ali, os presbíteros, eles impunham as mãos. Você pode ver isso acontecendo a primeira vez no livro de Atos, quando os primeiros diáconos foram escolhidos. E é interessante também um ponto aqui que é errado também na Maranata. Ali naquele tempo da Bíblia, na palavra de Deus, os líderes, tanto os diáconos como os bispos, eles eram eleitos pelo povo. Não simplesmente passavam por uma carreira de escadinha, agora você é obreiro, depois você é diácono, depois você é ungido e depois você é pastor. Isso é totalmente distante da palavra de Deus e eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, tratar sobre hierarquia na igreja, um outro erro, um outro equívoco que é praticado na Maranata também. Então aqui claramente a palavra está dizendo sobre esse grupo de líderes, né, que vinham e impõem a mão sobre aqueles que também seriam os outros líderes, ou seja, que seriam os outros presbíteros ou bispos. É interessante notar, irmãos, que essa palavra presbítero e bispo ela é usada de forma intercalada e ela significa a mesma coisa. Na igreja, na palavra de Deus, só existem dois ofícios. É bispo ou presbítero e diácono. O que passa disso é coisa humana. São adições à palavra de Deus, são tradições que os homens inventaram conforme o tempo foi passando. Mas depois eu vou tratar sobre isso mais especificamente. E se você quiser entender agora o que eu estou falando, você abre aí em Tito, capítulo 1, versículo 5, e Timóteo, capítulo 1, versículo... 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde trata ali dos bispos e dos diáconos. Mas agora é interessante a gente ver também que existia um primeiro momento onde esses bispos, esses anciãos, esses presbíteros, eles foram ali eleitos na igreja. E a primeira vez que a gente vê isso acontecendo é lá em Atos, capítulo 14, versículo 23. E a palavra vai dizer bem assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, a gente sabe que os irmãos ali, os apóstolos, eles viajavam, principalmente Paulo. Paulo viajou cerca de 10.000 milhas, ou 10.000 quilômetros, não lembro especificamente, mas caminhando de cavalo, de barco, para pregar o evangelho e para iniciar ali igrejas em todos aqueles lugares. E eles não poderiam deixar a igreja simplesmente sozinha. Precisava de uma liderança ali. E aqui é a primeira vez, em Atos 14, 23, onde esses anciãos eles foram eleitos. Mais uma vez, a eleição, né? Não é simplesmente alguém passar por uma escadinha de hierarquia de igreja e chegar a ser pastor. Não, existia uma eleição. A igreja elegia, né? Quando você vê lá na eleição dos diáconos também, a igreja elegeu os diáconos, homens cheios do Espírito Santo, de poder, né? Então, isso não era feito como é feito em nossos dias, mas existia uma eleição, né, na igreja.
É interessante também notar que isso aparece também no capítulo 20 de Atos, no versículo 17. Paulo ele está tratando na igreja local de Éfeso. E ali ele trata, né, de eleger mais irmãos ali, que também liderariam a igreja. Então, quando a gente tem a noção bíblica de presbitério, a gente simplesmente está falando de uma liderança local. Por exemplo, eu estou aqui em Las Vegas, né? Então aqui em Las Vegas tem várias igrejas. E vamos dizer que uma dessas igrejas ela é nova e precisa se eleger um ancião a mais. O que acontece? Alguns irmãos dessa região, alguns desses presbíteros, eles vão se reunir ali naquela igreja, eles vão eleger homens que tenham bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo. Essa eleição ela é feita pela igreja, porque é a igreja que conhece esses irmãos, né, que estão ali no meio deles servindo. E aí sim esse presbitério, ele vem e ele ora com imposição de mãos sobre aquele que agora haveria de ser o novo presbítero ali naquela igreja. É interessante também entender uma coisa, irmãos. A igreja, ela era guiada ali inicialmente pelos apóstolos. Lá em Atos 2:42 fala que eles viviam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos eram líderes. Mas não existe nada que mostre que esses apóstolos eles eram parte de um presbitério, ou seja, de um governo global da igreja. Até mesmo porque essa ideia de presbitério, de um governo da igreja global, isso surge somente com o catolicismo. Lá em 325, com a conversão ou a suposta conversão de Constantino, o imperador romano, que agora mesmo sem ser cristão, ele agora começa a reunir aqueles bispos ali para tratar de diversos assuntos da igreja. Uma atitude que inicialmente foi até boa, porque tratou de algumas heresias que estavam acontecendo ali, algo que precisava ser esclarecido, mas que depois dali começou-se a dar o desenvolvimento ao que hoje nós conhecemos como catolicismo. Uma religião que está totalmente distante da palavra de Deus, uma religião que baseia a sua fé em tradições que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né? Tradições essas como, por exemplo, o padre não pode se casar, as imagens, batismo de criança, purgatório, né? Essas coisas soam maus aos nossos ouvidos, mas muitos dos protestantes, porque vieram do catolicismo, também continuam trazendo muitas dessas coisas. Então a ideia do presbitério, ele não surge simplesmente com a Maranata. Isso vem já do catolicismo, mas como eu já falei, isso não tem nenhuma base na palavra de Deus. E se não tem base na palavra de Deus, por que devemos viver isso? Se são coisas que realmente são bem ruins. E aqui eu escrevi algumas palavras para concluir esse estudo sobre o presbitério. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, se você quiser adicionar algo que eu esqueci de falar aqui, escreve aí embaixo nos comentários. E uma coisa também que eu esqueci de falar que é interessante também é que os apóstolos sabiam que não iam permanecer para sempre. Então quando eles começam a eleger esses anciãos, esses presbíteros, esses bispos, eles tinham intenção de passar para esses homens a responsabilidade de também eleger outros anciãos e bispos. Como você pode ver lá em Tito, no capítulo 1, versículo 5, Paulo já está enviando a Tito para estabelecer outros presbíteros na igreja. Ou seja, isso não era algo centralizado. Né? Vamos dizer que agora a gente tem uma ideia que o presbitério ali da igreja do primeiro século era em Jerusalém. E agora, para acontecer isso aqui, ou seja, para que pudesse ser estabelecido outros presbíteros, como é na igreja Maranata, eles teriam que contactar Jerusalém para poder dizer que ia mandar Tito para outras igrejas, né, aqui mais especificamente em Creta, naquela região. Paulo enviou eles para estabelecer outros presbíteros, ou seja,
É interessante como o Senhor ele envia os apóstolos e agora os apóstolos estão enviando os presbíteros com a autoridade de ali estabelecer outros anciãos. E aqui vai Tito ali, certamente tinha outros presbíteros ali, ele se reúne com aqueles homens e vai ali orar para estabelecer outros anciãos. E você vê que também ele deixa toda uma guia, uma lista de atributos que esses homens deveriam ter para ser presbíteros. Então o presbitério que existia aqui na palavra de Deus era um presbitério local. Eram irmãos ali, líderes, que se reuniam para poder estabelecer outros líderes. E eles faziam isso com a imposição de mãos. É muito interessante ver isso. E para concluir aqui, eu escrevi algumas coisas que eu quero ler para os irmãos. O presbitério, como existe na Maranata, não faz o menor sentido. É um sistema adaptado do catolicismo, um sistema de poder e de dominação das massas. O presbitério, como é na Maranata, não considera que o véu se rasgou e que todos têm acesso ao Pai. É uma tradição maligna e que invalida a palavra de Deus, como diz em Marcos 7,13. Assim como os maranatas fazem hoje, ou mais especificamente a liderança da Maranata faz hoje, adicionando coisas à palavra de Deus, os fariseus faziam as mesmas coisas. Jesus falou para ele, olha, a vossa tradição, ela anula a palavra de Deus, algo que é muito sério, está lá em Marcos 7,13. O presbitério ou qualquer centralização de poder ou autoridade na igreja tira o sentido da igreja local. O Espírito do Senhor opera no corpo local e através dos seus membros. Quando Paulo fala de corpo, ele jamais coloca algum homem como cabeça, porque Jesus é o cabeça. Quem começou a colocar o homem como cabeça foram os católicos, dizendo que os papas são sucessores de Pedro. Uma grande mentira adaptada não só pelos maranatas, mas também por muitos outros. Essa ideia de ter um homem sobre o povo é uma ideia do catolicismo. E é uma ideia também que pode ser vista no Antigo Testamento, onde Deus não falava diretamente com o povo, mas falava com Moisés, e Moisés distribuía a palavra para o povo. Mas depois, irmãos, que o Espírito desceu sobre a igreja em Atos 2, nada disso existe mais. O presbitério não existe como é praticado nesses dias pela Maranata. Vemos Paulo e Pedro orientando os irmãos, ou seja, os bispos e os presbíteros, mas deixando-os agir, né? Você vê que Paulo ele vem aqui, ele orienta. Ele fala, olha, por essa causa eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem, está em Tito 1,5. Mas depois ele fala, ele dá orientações como esses bispos deveriam ser. Mas o resto era com Tito. Tito tinha liberdade, Tito tinha um espírito, então ele poderia ali exercer o seu ministério, ele poderia exercer o seu dom. Ele poderia ser usado pelo Espírito, pela sabedoria do Espírito, para poder ali estabelecer outros irmãos como presbíteros, algo que é totalmente distante do que se é praticado hoje. Deixar os irmãos cumprir os seus ministérios. Nesse sistema, vemos que há liberdade, mas na Maranata, a liberdade é mínima, e a audácia dos líderes ali é tão grande que até querem ensinar o povo à distância através de vídeos. Nenhum estudo bíblico local é permitido se fazer em paz. Tudo eles têm que intervir na vida do povo. E aí eu coloquei uma pergunta ali. Será que esse pessoal do presbitério conhece as necessidades da igreja local como os que estão ali, como os líderes que estão na igreja local? Claro que não. Por isso que a liderança não pode vir de um lugar distante. O Espírito Santo não tem uma direção para seguir. Ele opera em todos os lugares, ele é tudo em todos. E quando não se entende isso, precisamos de orientação do presbitério. Ou seja, o Espírito vai lá, né, parece o Monte Sinai, né? É como se ali tivesse Moisés e de lá viesse a palavra para as igrejas. Como se o Espírito não atuasse no corpo, né? Como se os ensinamentos de Paulo fossem lixo, né? Esses homens conduzem a igreja de uma maneira totalmente mal, totalmente ruim e que invalidam a palavra de Deus.
Aqui eu coloquei também, né, que isso é semelhante ao Antigo Testamento, como eu já falei. Parece que o povo, né, tá ali à beira do Monte Sinai, com medo de Deus, esperando Moisés falar o que eles devem fazer. Então é isso, irmãos. Eu espero ter contribuído um pouco, né, sobre esse assunto, presbitério, que não encontra nenhuma base nas Escrituras e que é um desenvolvimento humano, que é um desenvolvimento que veio do catolicismo tão criticado pelos protestantes e que trazem muitos malefícios para o corpo. Não deixa os irmãos ali desenvolver os seus dons. Muitas vezes os líderes ficam dependentes daquilo que vem chamado orientação do presbitério. Então isso é um grande absurdo, isso é um dos motivos a mais, o porquê eu saí da Maranata. Aí agora depois eu vou falar sobre os outros assuntos também nos próximos vídeos. Então é isso, irmãos. Se esse vídeo te edificou, se esse vídeo te trouxe conhecimento, se você quiser adicionar algo, escreve aí embaixo nos comentários, compartilhe esse vídeo com os irmãos, porque, irmãos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós não podemos viver mais na obediência dos homens. Nós temos o Espírito, irmãos. Nós não somos dependentes. Você não precisa se ajoelhar diante de pastor para ele orar por você, não. Isso não existe, isso é mais uma coisa maligna, mal. Volta ao Antigo Testamento de novo, onde o sacerdote era que oferecia o sacrifício do povo. Nós temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado, irmãos. E nós podemos viver a igreja sem nada disso. Simplesmente baseados nas Escrituras, na palavra de Deus. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.